Fala galera, tudo bem atletas? Está começando mais um GRAICast, o podcast da GRAI Team, assessoria esportiva, e hoje, episódio número 14. Temos um convidado super especial aqui com a gente, eu, Coach Gui, além de treinador, proprietário aqui da GRAI, atleta amador e agora neste canal aqui de comunicação e apresentador desse espaço feito para você, galera, que vive, respira e segue corrida, ama o esporte, ama o triatlon e o esporte de endurance de forma geral. Esse podcast é um podcast feito de atleta para atleta e atletas amadores que vai mostrar para vocês, vão contar as histórias que inspiram, histórias de superação e que mostram que pessoas comuns fazem coisas que a gente nem imagina, coisas extraordinárias. E é com grande prazer que hoje eu recebo o Yogi. Yogi é nosso aluno. Yogi, fala um pouquinho desse universo. Vamos lá contar a sua trajetória. Mas primeiro, quem é você? Se apresenta pra gente aí. Cara, quando você fala quem sou eu, tem tudo a ver com identidade, né? E eu costumo responder assim para as pessoas quando perguntam quem eu sou. Eu falo que... por uma questão de fé também, né, Gui? No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz assim que o homem é a imagem e semelhança do Criador. Então eu costumo dizer que eu sou esse cara, sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou um servo de um Deus vivo, aí eu sou também marido, sou pai, sou amigo, né? Sou família, sou um atleta amador por amor e um engenheiro por convicção. Por convicção, okay? Show! Essa é a identidade. Caraca, já começou com tudo o homem. Você viu que identidade que esse homem tem. E vamos lá. Hoje você é corredor por quê? Por amor. Por amor. Por amor. Na verdade, foi uma decisão difícil. Se tornar atleta, né? Não é fácil. Tudo veio aí, acho que posso começar com essa. Eu estava num momento muito ruim. Eu tenho 46 anos e eu tava naquela transição dos 40 anos para completar os 40 anos e eu me deparei assim numa situação muito ruim, que eu tava obeso, Só um corte, ali é um muro, né? Para muitas pessoas esse ENTA aí, né? Esse 40, pois é. Para muitas pessoas é um divisor de água, né? E para você vai contar, foi também, né? Foi também. Então, nesse momento em que eu completaria os 40 anos, né? Eu tô falando isso em 2019. Eu falei, caramba, eu quero estar bem na minha festa de 40 anos. Isso foi logo no início do ano. Eu falei, cara, eu vou pra academia, eu vou começar a me exercitar, e eu tava bem obeso. E daí Quando você fala bem obeso, o que é bem obeso? Gui, eu tava próximo nessa época a uns 135, 132 quilos, mais ou menos. E hoje você tem quanto? Eu tô com hoje 80, 81 nessa faixa, mas o plano é baixar um pouquinho aí pra maratona chegar bem, a gente vai falar disso também. Legal, bora. E daí então eu tomei a decisão, fui pra academia e com toda a vergonha, Gui, porque quando a gente chega numa situação dessa, você se sente o patinho feio, você se sente o esquisito, você se sente o que eu tô fazendo aqui, né? Então, quando eu tomei essa coragem de ir pra academia, eu confesso que eu era extremamente sedentário, nunca gostei de fazer nada, nunca fiz nada. Mas aí decidi, por essa questão, né, de fazer os 40 anos, e fui pra academia. Eu lembro que o meu primeiro exercício, Gui, eu consegui andar na esteira a 5 por hora, 5 minutos. Entende? E ali eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas eu falei, não, eu vou de novo. E consegui baixar um pouco o peso, né? E eu me lembro, acho que é uns 115 quilos, 110 mais ou menos, no meu aniversário de 40 anos. E que eu faço aniversário em outubro. E eu tava bem, me sentindo bem e tudo mais, né? E daí, o que acontece é que logo depois disso, né, veio a tal da pandemia. E a pandemia, cara, me pegou assim com tudo e de cheio, eu fiquei muito mal, como, né, até pela idade, não tinha vacina ainda pra gente e tudo, e logo no início da pandemia eu fui cometido do Covid, eu fui parar no hospital,
fiquei muito ruim. Só pra você ter uma ideia, Gui, teve um momento, acho que eu tava no 12º, 13º dia já, que eu tava internado. Os médicos ligaram pra minha casa, pra minha esposa, eu não sabia. Falaram, olha, o tratamento não tá respondendo, a gente vai precisar entrar com um tratamento de choque, que eles chamaram. Que é tipo, pelo que eu entendi depois, é como se o tratamento convencional, que era, sei lá, 100, eles teriam que fazer um choque para 400, né? Seria 4 vezes mais para ver se o meu organismo conseguiria reagir. Né? Então a minha esposa assinou um termo autorizando que se fizesse isso e eu passei por esse momento e o meu corpo reagiu, graças a Deus. Mas mesmo assim eu fiquei 21 dias internado no Hospital Unimed e daí por um conselho do doutor, ele falou, cara, você tem condições de sair desse ambiente? Porque até então, Gui, ninguém sabia se podia ter uma recontaminação, se eu podia ter uma recaída, se eu podia piorar. Então, quando ele enxergou uma leve melhora no meu quadro, ele me sugeriu, você tem condições? E graças a Deus, eu trabalho numa empresa muito bacana, né? Numa multinacional grande, entrei em contato com o time, né? E eles providenciaram uma UTI na minha casa. E mesmo assim eu fiquei mais 35 dias de oxigênio, de UTI, usando fralda, cadeira de roda, e tudo isso, entendeu? Por mais uns 35 dias na minha casa. Então foi... Caraca! Foi bem... Pandemia foi um baque, então. Foi. E Og, então vamos dizer assim que você renasceu, né, cara? Pois é. Aí o que acontece que nesse momento, você fala renasceu, eu tive um rebote muito grande. Por quê? Corticóides extremos, para você ter uma ideia, um dos colaterais que eu tive, isso é efeito do excesso de corticóide no corpo, primeiro que você incha, você fica super inchado, e o segundo que eu perdi a visão do olho direito, descolou a retina do meu olho e eu perdi a visão do olho direito. Eu fiquei 6 meses sem enxergar do olho direito, graças ao bom Deus, isso voltou depois, mas eu fiquei 6 meses sem enxergar. E eu tive um rebote. Então eu tava com 110, 115, aí eu cheguei a 140 quilos, que foi meu auge, assim, de peso, assim, tá? E daí eu numa situação muito desconfortável, muito ruim, né? Voltou a ficar todo desconfortável. Tudo de novo, né? E até eu escutar a frase do meu filho, sentado no sofá um belo dia, e eu tava... Tipo, eu sobrevivi e tal. Não pensei em voltar pra academia, não pensei em voltar. Tava ali, tava sobrevivendo, vamos chamar assim. Aí meu filho, num belo dia, me chama e fala assim, papai, acho que ele tinha uns 8 anos na época. Papai, posso falar uma coisa? Pode. Tô com vergonha de você. Gui, Caraca. você escutar que teu filho, cara, pensa o Dudu chegar pra você e falar, pai, tô com vergonha de você, cara. Nada me abalava, assim, roupa você acha, você não acha que no Brasil que era difícil, comprava fora, sabe? Homem não liga muito pra essas coisas, mulher tem mais um estigma e tal, mas sabia que tava gordo, sabia que tava obeso, mas aí a hora que meu filho, cara, chegou e falou aquilo, Gui, foi um chute na cara, assim, sabe? Um negócio que, falei, o que eu tô fazendo comigo, cara? E eu costumo dizer, né, Gui, que você pode perguntar pra qualquer pai, cara, e perguntar pro pai, falar assim, você morreria pelo seu filho? Você daria a vida pelo seu filho? Tu tenho certeza que qualquer pai falaria que sim, né, cara? Aí veio algo que eu escutei assim, e você viveria pelo seu filho? Quão bem você está pra viver com seu filho a ponto de você receber um convite pra brincar na calçada, pra jogar uma bola, pra brincar, pra correr, pra fazer qualquer coisa? Eu recebia convite desse tipo do meu filho, Gui, Não conseguia. simplesmente, como? Entende? Então, você está disposto a viver pelo seu filho, cara? Então, isso é pesado, cara, mas, sabe, são coisas que faz a gente virar uma ficha, assim. Vira a chave. Vira a chave. É um pouco do que eu passei e vivi, e ali pode ter certeza que naquele momento eu retomei toda aquela energia que eu já tinha vivido, né? Tipo, eu conheço o caminho, eu sei que ali vale a pena e tudo mais. E também por uma decisão, nesse momento eu chamei minha esposa e falei, olha, eu conheço o caminho, eu sei que eu posso chegar, mas eu vou tentar antecipar isso. Foi onde eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica, né? Algumas pessoas sabem, eu não tenho nenhum problema em falar isso, eu fiz uma cirurgia bariátrica depois dessa questão do Covid e pra mim funcionou muito bem. Por quê? Porque eu não usei a cirurgia bariátrica como uma muleta, vamos chamar assim, de
fazer a cirurgia e ficar sentado no sofá. Não, se você fizer isso, com certeza isso não vai funcionar. Mas a minha decisão foi, eu vou usar isso como uma ferramenta para me ajudar a motivar, para me ajudar, né? E com isso, Gui, eu comecei a baixar peso muito rápido, né? E comecei a me sentir muito mais forte, eu conseguia me sentir muito melhor. E é isso, na performance, no dia a dia, as coisas vão acontecendo, né? Então, na academia, nos exercícios, aí eu caminhava muito. Quando eu falo caminhar muito, Gui, é caminhar assim, ó, 3 horas caminhando, sabe? No final de semana. 1 hora e meia, todo santo dia caminhando. Caminhava. Aí você me pergunta, poxa, como é que veio a corrida, por exemplo? A corrida veio disso, veio algo natural na minha vida, porque, tipo... Foi a evolução da caminhada. Evolução da caminhada. O corpo começa a se sentir confortável, entendeu? E daí, isso veio. Claro que também por incentivo do meu cunhado, né, do Flávio, eu tava até olhando na Fotop, né, eu gosto muito de comprar as fotos, e a minha primeira... Olha, Gui, você vai até vou pedir perdão, tá, pessoal, não façam isso, mas eu não sabia. Mas a primeira prova que eu tenho foto, 2020, Desafio do Guerreiro, e eu corri de pipoca, Gui, e eu tenho essa foto, cara. Eu falei, meu Deus... Vamos colocar essa foto aqui no podcast pra vocês verem. Eu vou mandar pra vocês. Cara, incrível, assim. E Gui, aquele dia também representou algo muito interessante pra mim. Por quê? De novo, meu cunhado me convidou, vamos lá, cara, não corro, né? Então, tipo, pô, mas 2020 eu tava numa condição já um pouquinho melhor, né? Falei, vou lá ver. De repente, se eu me sentir bem, eu vou dar uns trotinhos aqui. A hora que eu cheguei na prova, essa prova ainda não era 21, né? Essa prova acho que era 19, 18, 19 quilômetros, né? A hora que eu cheguei na prova, eu vi alguns caras lá, magros assim, com número de peito, e eu vi o 19 no peito dos caras. Eu falei, o que é esse 19? Não, eles vão correr 19. Eu falei, esses caras são alienígenas? Ninguém corre 19. Na minha cabeça, cara, eu não conhecia nada do universo da corrida. Pra mim, 19 quilômetros era assim, tipo, o cara era um alienígena, o cara era... E eu me lembro muito bem, acho que eu nunca falei isso pra ele, mas é Natal, o cara que é da corrida, famoso? Sim. Natal, né, o nome dele? Que acho que é vereador, foi vereador em Nova Odessa. E eu cheguei, eu vi esse cara, eu falei, meu, esse cara é um alienígena, como que esse cara vai correr 19 km? É impossível correr. Na minha cabeça, pela minha condição, medindo os caras que estavam ali, era impossível correr 19 km, sabe? E aquilo me chamou muita atenção e falei, cara... E no final da corrida, a hora que eu vi esses caras chegando, eu falei, não é possível que alguém consiga correr tudo isso, sabe, cara? E aquilo foi uma sementinha, sabe? Uma luz, assim, que brilhou no meu coração. Eu falei, cara, o ser humano, igual você comentou no início, é capaz de fazer coisa que a gente nem imagina, nem né? Imagina. Cara, que legal, cara. Que legal. Aí a corrida surgiu pra você quando o Flávio te levou... Foi. Pra fazer uma prova de pipoca, mas eu não vou te julgar não, tá? Porque todo mundo começa e um dia é pipoca, tá? Pois é. Porque a gente precisa aprender a não ser mais pipoca. Não, hoje jamais, né? Mas assim, a gente... Então a corrida entrou na sua vida lá em 2020. 20. Primeiro 2020. Em 2020, mais ou menos, logo acabando a pandemia e tal, já tinha feito assim... Não, 2020 foi acho que antes da pandemia, né? Não, pandemia veio em 21, não é isso? Não, 19, final de 19... que eu fiquei ruim, acho que foi em... não lembro. Acho que foi 21. Acho que foi mais isso. ou menos, que voltou as atividades e tal. Mesmo. Aí você foi... Nessa primeira corrida, você correu ou só caminhou? Não, eu consegui, assim... Fazer eu acho que eu fiz uns 38 minutos, alguma coisa assim. Não foi tão ruim, não. Até que foi bacana, né? Pra quem tava ali na primeira prova, 38 minutos, cara... Pra mim foi maravilhoso. Aí foi assim. o primeiro contato com a corrida. Aí que você entrou definitivamente pra corrida. Foi mesmo. Então agora, esse marco na sua vida que você entrou na corrida... Como era o Yogi antes, além de obeso, mas como você vivia dessa forma? Como era você? Você falou que você era uma pessoa obesa, que tinha vergonha, que se sentia fora do universo quando estava em lugar com mais pessoas. Mas como era assim? Como era isso pra você? Como era você no trabalho? Como era você dentro de casa, da família? Como era você com os amigos? Eu sempre sempre tentei ser muito extrovertido. Então esse lado nunca foi pesado pra mim, né? Então, estar próximo de pessoas, eu fazia piada comigo mesmo. É algo natural, que não era um peso pra mim, né? Nem essa questão de ser obeso. E quando você passa a ter uma rotina diferente e que você vai pra uma... companhia de pessoas que têm uma evolução diferente, você fala, poxa,
eu posso mais do que eu tô, né? Então, eu acho que também, a hora que vira a chave, você começa a enxergar coisas que, de repente, você nunca enxergava. Que aquilo pra mim era tão distante, que aquilo pra mim era tão impossível de acontecer, que você cria uma barreira de separação entre as coisas, entende? Então, tipo assim, eu tô aqui, isso que tá acontecendo tá muito longe, é impossível eu chegar ali, você tá me entendendo? Então, acho que essa é um pouco do que acontece com a gente ainda. Aí quebrou a barreira, foi apresentada a corrida, começou a correr. E como é o Yogi agora, corredor? Gui, eu vou dizer pra você o seguinte, né? Depois que você pega, o bichinho pica e você começa a levar isso com disciplina, você começa a enxergar que aquilo é valor pra você e é valor pra sua casa, é valor pras coisas. A disciplina, eu falo assim, né? No início tudo é motivação, legal? Então você tá motivado, você tá ali, tem pessoas te ajudando, pessoas te apoiando. Só que as pessoas e as coisas, as motivações, elas vão diminuindo. Aí entra a disciplina, entende? E eu fui muito disciplinado, até por ser engenheiro de formação, eu acho que me ajudou muito nessa questão da disciplina. Então, acordar de manhã é muito difícil. E quando eu falo de manhã, é de manhã mesmo. O meu horário de acordar é 4h20 da manhã, todo dia. Acordo 4h20 da manhã, vou pra academia, faço a academia normalmente das 5 às quase 7 da manhã. Saio da academia, passo na padaria, pego o meu pãozinho, que é todo dia o meu pãozinho com ovo, regular. Vou pra casa, tomo o meu banho, sento pra trabalhar. Tenho a oportunidade de trabalhar vários dias em casa, em home office, né? Então, quando eu sento 8 da manhã pra começar a trabalhar, Gui, cara, eu já tô quanto tempo na frente daquele que faz 10 minutos que acordou e sentou pra trabalhar. Eu digo que a corrida me trouxe essa disciplina, a corrida me trouxe essa vantagem, porque eu melhorei como pai, eu melhorei como marido, eu melhorei a performance no meu trabalho. A empresa que eu trabalho, nós temos avaliações de performance. Eu sou um gestor na empresa, mas eu tenho o meu time também, mas eu também sou avaliado por alguém, né? Eu também tenho um gestor. As minhas últimas avaliações foram o que a gente chama de outstanding, excepcionais, maravilhosas. Por quê? Porque tudo organiza na sua vida, entende? Não é só uma coisa. Quando você cria rotina, quando você cria disciplina para as coisas todas se organizam na sua vida e não somente uma, né? Então, quando você me fala o yogi corredor, o corredor faz parte, é a parte gostosa, mas a disciplina que isso traz, a disciplina que isso traz não tem preço. Legal, Yogi. Cara, fantástico. Você tá me respondendo várias perguntas já futuras. E hoje a gente tem um ex-obeso que passou por uma série de dificuldades na pandemia, que pós-pandemia ter uma fala do filho que trouxe um baque emocional tremendo, que precisava virar a chave ali. Então vamos dizer que isso também foi uma motivação para você começar também a se movimentar novamente. Você já sabia o caminho, você utilizou de uma alternativa que foi a cirurgia bariátrica para acelerar esse processo. E o mais legal, pós-cirurgia, você mudou o estilo de vida totalmente, né? Mudou o estímulo de vida. E hoje, o que te motiva todo dia a acordar 4h20 da manhã para treinar? Eu até peço licença para dar um passo atrás, né? Quando eu falo da motivação, na época que eu tava mais difícil, assim, né, Gui? Naquela época, para criar a disciplina, tinha um cara que você conhece bem, chamado Hugo Farias. Foi bem na época que ele tava no Projeto 365. E várias vezes, não foi uma, não foi duas, foram muitos dias que eu acordava de manhã, cara, olhava no relógio, 4h20 da manhã, acho que hoje eu não vou. Aí vinha na minha mente assim, mano, tem um louco que vai acordar, vai colocar roupa e vai correr 42 km hoje. Então o Hugo, cara, foi pra mim, assim, também algo, sabe, tipo, aquela motivação que eu tava comentando, foi isso pra mim muitos dias, cara. Porque se você abrisse o Instagram ali, já tava correndo. Pois é. 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas. Então, né, eu tive essa sorte, vamos falar assim, de ter essa motivação a mais, cara, nessa época. De ter esse contato, esse período com essa pessoa. Cara. Pois é. Então,
E incrível, né? Eu falo que tem coisas que Deus faz que a gente não explica. Aquela época que ele ficou doente, vamos falar assim, né? Que ele teve o problema no pubis lá, que ele precisou caminhar. Gui, aí eu consegui caminhar do lado dele, cara. Vários dias. Vários dias eu caminhei junto. Inclusive tem uma página no livro dele, tem uma foto minha, ele conta um pedaço da minha história. E é muito legal isso. Mas eu digo o seguinte, teve um dia que eu caminhei 30 e poucos quilômetros com ele. Cara, que virada, sabe? Que energia, que coisa legal. Então, o que eu tenho que fazer hoje, Gui? O mesmo que eu senti dessa do Hugo, poxa, igual você me perguntou agora, pô, eu tento de verdade incentivar, encorajar e trazer essa motivação pra nossa galera, pra quem conhece a gente, pra quem tá perto. Não só os da Grai, mas todos os amigos, os colegas, os próximos, os do trabalho. Então eu tento ter essa energia de verdade pra mostrar pra galera que, cara, eu era o contraponto. Se você tá achando que isso não é pra você ou que é muito forte, não, cara, olha quem eu era, olha onde que eu cheguei, sabe? Tipo, pô, usa a minha referência como a favor para que você também possa mudar de vida, para que você possa melhorar, cara. E eu posso garantir para você que essa disciplina, essa mudança, esses novos hábitos traz saúde, traz conforto, traz benefícios, né, cara? Hoje você pode aceitar um convite do seu filho, né? Ah, hoje eu deixo ele pra trás. Esse é o ponto, entendeu? Legal. É isso mesmo. Yogi, e hoje, quando você tá correndo, o que passa na sua cabeça? Qual é a sensação que você tem? Porque hoje a corrida faz parte da sua vida, né? E praticamente você corre todos os dias. Quando você entra nos desafios aí, dá um trabalhão pro coach, às vezes tem que pedir pra parar um pouco. Pois é. Mas o que você sente, assim, quando você tá correndo? Eu até, Gui, antes de começar a correr, eu tenho um hábito de sempre agradecer, sabe? Eu sou muito grato a Deus por essas novas oportunidades de cada dia, né, cara? Porque quanta gente já passou por tanta coisa, né? E eu falo, por que eu? Por que eu tive essa chance? Por que eu tive essa oportunidade? Ser diagnosticado lá com Covid e minha tomografia, eu tenho essa tomo, quem quiser ver, mas a última que eu fiz lá, que eu tava no crítico do crítico, quando no Covid você fala que você tem o comprometimento, ele fica com uma visão de vidro fosco, que eles chamam, né? Que o pulmão para de operar, de trabalhar naquele determinado ponto. A tomografia que eu fiz deu mais de 90% de comprometimento pulmonar. Ou seja, 10% do meu pulmão apenas estava funcionando. O Dr. Arnaldo Gouveia, que foi o médico que cuidou de mim, falou para mim, Yogi, teve casos de pessoas com 30% de pulmão comprometido e não resistiu. O dia que eu entrei no consultório dele, Gui, ainda com um cilindrinho de oxigênio assim, puxando, né? E ele me viu, cara, ele chorou. Ele falou assim, pode falar para quem você quiser, você é um milagre que tá andando. Sabe, você é um milagre que sobreviveu e tá andando. Então, é só agradecer. Quando eu tô correndo, me vem esse filme, sabe? Tipo, a hora que tá difícil, principalmente a hora que você tá fazendo força... Pensa no cilindro. Que a respiração não vem esse filme na cabeça, né? Porque o Covid você não consegue respirar. E aquela sensação às vezes é ruim e às vezes atrapalha. Às vezes me dá um pânico, assim, algumas vezes. Mas eu falo, não, tá tudo bem. Eu escolhi estar aqui. Lá eu não tinha escolha. Aqui eu tenho escolha, sabe? E aí as coisas relaxam. Então, eu acho que o pensamento é gratidão quando eu tô correndo hoje. Cara, sensacional. E vocês veem, pessoal, que corredor da vida real. O Yogi aqui passou por todas essas dificuldades recente, vamos dizer assim. Vamos dizer assim que tá curado do Covid há 4 anos aí. E isso virou uma rotina na sua vida, né? Hoje a corrida estar presente quase todos os dias da sua vida, ou todos os dias. E antes você não tinha esse tempo dedicado para você, para cuidar da sua saúde. Como você faz atualmente para organizar a sua vida, para organizar a sua agenda com todo... Você tem todo o compromisso do trabalho por ser um gestor, compromisso como pai, como esposo. Como você acha esse tempo para cuidar de você assim, fora os outros compromissos que você tem? O que eu posso dizer é que eu tenho uma esposa maravilhosa que me incentiva, que é minha
maior incentivadora, sabe? Ela sente, vive comigo essas mudanças, essa mentalidade e tudo mais. Ela é uma pessoa, cara, zero estresse. Ela faz de tudo para permitir com que eu possa me dedicar aos meus treinos, para que eu tenha os meus horários regulares. Então, cara, eu só tenho que agradecer também, né? Por tudo que ela pode me proporcionar. Porque ninguém faz nada sozinho, né, jamais, cara? Então, jamais. tipo assim, isso é muito legal você colocar aqui na roda, nessa resenha, porque, cara, às vezes a gente leva uma vida, às vezes, tão atarefada que às vezes a gente depende de outra pessoa, e ter isso negociado, ter isso conversado, deixa, igual você falou assim, zero estresse, deixa de ser um empecilho e se torna um prazer real, né, cara? Eu acho que quando não é peso, a gente acaba se motivando mais, né? Você acaba fazendo as coisas com maior gosto, acredito, né? E entendo também, tem os dias que ela tá bem cansada e eu super respeito isso e tudo mais, né? Mas a questão do trabalho acaba não me atrapalhando muito, porque como eu gosto de treinar bem cedo, e, né, 5 da manhã, acaba que não afeta tanto. Quando eu estou em viagem, que acaba acontecendo algumas vezes no mês, eu tenho a disciplina de sempre buscar um hotel para ficar onde eu tenho uma academia que eu consiga pelo menos uma esteira, né? Sim. A galera encheu o saco que eu sou o louco da esteira, né, Gui? O pessoal pega no meu pé aí. Ratinho de laboratório. Pois é, cara. Se deixar o cara corre uma maratona por dia na esteira. É uma coisa que eu gosto muito, né? Me dá conforto, me dá... Eu ganhei muitas coisas com a esteira, eu acho que isso é uma vantagem, sem contar que essa questão de você não corre o risco de pisar torto na rua, ou torcer o pé, alguma coisa assim, mas ok. Mas só voltando à questão do tempo, então é isso. Então eu me organizo, né, nessa questão do meu trabalho, então não me atrapalha por isso. E em casa também as crianças já estão maiores, né? Meu mais velho já está com 16 anos e o mais novo tem 12, então... Diferente de você, que tem o Dudu que é pequenininho, que demanda muito mais cuidados, né, e atenção, acaba que a atenção e os cuidados para com os mais velhos já ficam um pouco mais confortáveis, né? Sim. Então, consigo organizar minha rotina bem. Legal. Yogi, e nessa jornada de corrida, não tão longa assim, mas que já tem aí 4 anos, vamos falar um pouquinho dessas experiências que você passou nesses 4 anos exatamente na corrida. Você saiu aí da primeira prova do Desafio do Guerreiro aqui americano em janeiro. E de lá pra cá, o que virou o Yogi corredor aí? O que o Yogi já fez, já conquistou? Incrível, Gui, que tipo, eu corri essa fase em 2020 aí, e depois eu fiquei praticamente até 23, quase 24 sem correr, né? Por conta de tudo que eu passei. Eu fui voltar a correr mesmo praticamente em 24, né? No final, acho que uma das primeiras provas acho que foi o Açaí 24, alguma coisa assim, talvez. Mas acho que foi aí do meio do ano de 24 para frente que eu comecei a me dedicar de fato, né? E daí fiz muitas provas mesmo. Aí foi o ratinho de prova, né? Foi. Aí eu peguei gosto e comecei a me inscrever uma atrás da outra, participando de várias provas, vários desafios. Eu preciso ter o desafio para ajudar a me motivar e para ajudar eu manter a minha disciplina, né? Inclusive, o desafio do 365 do Corrida no Ar, lá do Sérgio Rocha, né? Que eu iniciei em janeiro de 25. 1º de janeiro de 25 eu iniciei o 365. Eu consegui completar os 365 dias de agora, 25, né? Já sei da história, vai. E já dobrei a meta. Minha meta agora é 730. Hoje foi o 375 de 730. Então é isso, né? Não tem jeito. Eu acho que isso ajuda a gente a manter ativo. Legal, desafio nos móveis, né, cara? Isso aí. Cara, igual eu falei assim, a gente tem devido à complicação de saúde que você teve que fazer uma pausa na corrida. E nós temos um tempo assim de experiência na corrida, vamos dizer assim, relativamente curto. E nesse período você fez grandes desafios. Fiz. Isso. Desses grandes desafios, qual distância que você se apaixonou? Eu vou com a grande maioria dos amigos, que a meia maratona é a distância que não dói, eu costumo dizer, né? Que a hora que ela começa, a hora que vai começar a doer, começar a incomodar, acabou, né? Então... Eu acho que por conforto, o 21 é uma distância que eu gosto bastante.
Os 5, eu confesso pra você que é a prova que eu menos gosto. Por quê? Porque você chega com gosto de sangue na boca, né? Sim. Ou você vai pra fazer força, ou você vai, igual foi na Maratona do Rio, que a gente foi na resenha, foi todo mundo, né? Inclusive, a elite da equipe tava junto correndo e a gente foi num pace 6x1 lá, bem gostoso, bem tranquilo. Nós fomos pra curtir a prova, né? Sim, legal. Mas normalmente você não vai numa prova de 5 pra fazer um 6x1, né? Então, é mais ou menos por aí. E nesse período de corrida, o que te tornou mais marcante? Que momento na corrida te tornou mais marcante? Pode ser um treino, pode ser a prova, pode ser um desafio. Conta um pouco mais pra gente qual a experiência desse período te tornou mais marcante. Eu vou dizer, Gui, pra você, sem errar, que quando eu me desafiei agora no ano passado, né, na Maratona do Rio, eu falei, cara, já que é pra ir, eu vou de verdade. Eu vou me dedicar, vou treinar. E aí, eu fiz a inscrição nas 4 distâncias. No 5, no 10, no 21 e no 42. Uma prova por dia? Uma prova por dia. E até então, né, distâncias conhecidas. A maratona é doída, a gente sabe. Mas no dia da maratona em si, que eu cheguei, nós chegamos bem de manhã, né? Sim. Estávamos todos lá. E nós nos direcionamos ao pelotão de largada. Tava comigo Ana Zucca, o Zé e o Mike. E a hora que eu entrei naquela baia, cara, que eu vi aquela galera, desculpa, eu me emociono até hoje, cara, assim. Sabe aquela sensação, assim, Gui, de eu consegui, cara. Aquela sensação de, uau, o 19 do Guerreiro lá em 2020 era impossível, eu tô aqui fazendo 42 quilômetros. Não foi minha primeira, tá? A gente pode falar disso também, mas essa foi especial. A Nazuka, na hora, ela percebeu que eu estava emocionado e é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, ela, o Zé, o Mike, os 3, na verdade. E a gente se abraçou ali e, sabe, receber palavras de carinho, de incentivo, né? Principalmente deles que são tão experientes na corrida, né? Foi algo, assim, que me marcou muito. Me marcou muito porque eu também sou esse cara, sabe? Tipo, eu já abdiquei de corridas por tempo pra ajudar pessoas. Isso tem muito valor pra mim. Eu já abdiquei de corridas que eu falei, hoje eu vou pra um RP, numa prova de 21, e eu percebi que tinha um amigo de verdade, assim, precisando da minha ajuda, e eu falei assim, não, cara, muito provavelmente sozinho ele não vai chegar, e comigo ele vai chegar, sabe? Então, como marcante, assim, eu posso falar pra você. A experiência, claro, das 4 provas, mas antes de iniciar o 42 do Rio, foi algo assim Um momento que ficou que eu vou lembrar pro resto da minha vida, cara. Que legal. Você virou um alienígena agora, né? Eu costumo dizer que eu sou do time dos alienígenas agora. Do grupo que... Pois é. Essa foi a experiência mais marcante. Qual foi a sua maior conquista na corrida? Maior conquista na corrida? Cara, eu vou dizer pra você que foi uma prova de 10 quilômetros na Maratona do Rio de 24, que eu corri quase 15 quilômetros. Vou te falar por quê. E por que foi tão marcante. Me explica isso que eu não sei. Coloquei minha esposa e minha irmã, sedentárias ao extremo. A única inscrição que eu consegui pras duas foi o 10 quilômetros. E vamos pro Rio todo mundo. Colocou as duas numa cilada, né? Pois é. E avisei, falei, olha, vocês por favor comecem a fazer os seus treinos, correr um pouquinho e tudo mais. E elas foram. Elas se desafiaram, começaram na academia, começaram a caminhar, começaram a trotar e tudo mais. Só que aquela empolgação da largada, começa o 10 quilômetros, elas correram 800 metros, uma olhou pra outra e falou, cansamos, 800 metros, Gui. Cara, eu falei, o que eu fui fazer, o que eu fui arrumar pra mim? Eu ia, Gui, catava uma pra mão, arrastava pra frente, voltava, buscava outra, catava pra mão, levava, voltava, buscava outra. Eu sei que em 10 quilômetros, que elas conseguiram concluir a prova, Foi os 4% entre a mais. aquele anda e para, eu fui, voltei e corri 15 na prova de 10. Então essa prova pra mim foi muito marcante, sabe? Mais do que por mim, de novo, né? Mas por fazer pessoas que estavam... E não recomendo, se você não tá treinado, não se desafie em provas de 10 km. Não é isso. Mas, de novo, foi uma ocasião que só tinha aquela, elas queriam participar.
E eu falei, tá bom, eu vou ajudar vocês. E daí eu fui nessa daí e levei elas. Nessa Então, loucura junto. foi muito marcante por isso, Gui. Tá vendo? É cada coisa que o coach que até dói o coração. Mas o legal de tudo isso, quando dá certo, é esse prazer, esse incentivo, essa parceria. Isso são coisas que a corrida traz no dia a dia que não se vende, cara, não se compra. Isso é orgânico, né, cara? Isso é orgânico e eu fico muito feliz por isso quando eu ouço esses tipos de história também. E falando das corridas, que lugar você classifica como o mais bonito que você já correu? O Rio é maravilhoso, né, cara? Assim, eu fui 23, eu acho, ver. Participei, acho que alguma distância pequenininha. Aí 24 eu já fui com a minha esposa. 24 eu fiz o 10 e fiz o 21. E aí, o 25 agora eu fiz as 4 distâncias. O Rio é maravilhoso. Eu gosto muito do Rio, E nesse período que foi mais desafiador para você? Fazer uma determinada prova, treinar para alguma prova, fazer o desafio de 365? Que foi desafiador nessa experiência que você tem de corrida? Dando 2 passinhos também, só pra contar, né? Tipo, quando eu fiz a minha primeira maratona. Qual foi a minha primeira maratona, Gui? Não sei se você sabe, se eu já comentei com você. Será que foi a do Hugo? Não, a minha primeira maratona foi numa esteira. Olha aí que loucura. Por quê? De novo, quando eu fui fazer os meus 45 anos de idade, eu acordei e falei assim, hoje eu vou correr 45 quilômetros. Eu tava bem treinado e tinha a maratona de Sorocaba que tava no meu plano em novembro. Isso era outubro. Eu falei, e eu tava com muito medo da minha primeira maratona. Eu achei que eu não seria capaz de fazer aquilo. Então, até pra quebrar essa barreira na minha cabeça, eu falei assim, eu vou aonde é minha zona de conforto. Eu falei, eu vou pra esteira. Aqui eu sei que se der ruim, tá tudo bem. Eu paro e tá tudo certo. E eu consegui correr em 4 horas e tralalá os meus 45 quilômetros no ano que eu fiz 45 anos. Então essa foi a minha primeira maratona, Gui. Então, ali quebrou, cara, uma barreira que vinha na minha cabeça que eu não seria capaz de cumprir uma maratona. Abrindo um parênteses aqui, galera, é normal as pessoas, os alunos, os atletas ter essa barreira. Às vezes se inscreve para um desafio de 21 que nunca fez, de 42, seja lá qual é a distância, que quando você se inscreve parece uma coisa impossível, a gente acaba criando essa barreira e pensando que nós não somos capazes. Foi muito legal ele quebrar essa barreira, que foi uma oportunidade de um desafio no dia do aniversário dele, mas a gente não precisa pagar para crer, né? A gente não precisa quebrar essas barreiras em treino para ter a certeza que você vai conseguir fazer a prova. Até porque o que manda no treinamento é o agregado, né? É o volume semanal, é aquele tijolinho por tijolinho que vai condicionando para você fazer determinada distância na data aí proposta. Então, o que eu queria deixar claro assim, que é normal você ter essa barreira, mas também para que não se preocupe, não alimente essa barreira, que o treinamento bem elaborado ele vai te preparar para fazer esse desafio. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando, total. E a cabeça é algo muito louco. Por quê? Se você for por uma prova de 5K, nos 3K você vai achar que você tá morrendo, que você não vai conseguir chegar nos 5. Se você for pra uma prova de 10, lá no 7, 8, você vai falar, cara, não dá mais. Sim. No 21, lá no 17, 18, é um muro. É um muro. E no 42, cara, depois dos 30, todo mundo sabe a paulada que é, né? É um muro também. Então, mas de novo, né? O nosso corpo é capaz, né, Gui, de fazer coisas assim inimagináveis, né? A gente pode fazer muito. Desde que esteja treinado no volume correto, eu acho que é a forma correta de preparar, inclusive, a cabeça, né? De falar assim, cara, eu dou conta de chegar lá, hein? Porque, como você mesmo fala, né, Gui? O dia da prova é o dia de entregar. Sim. O que você tem que fazer é o antes. O antes. Se você fez os treinos, cumpriu planilha, cara, relaxa, você vai chegar lá, você vai entregar. É o dia de curtir, é o dia de chegar lá e falar que, cara... Todo sofrimento já foi passado lá atrás, né, cara? Já. E isso é muito legal, galera, desses pontos, dessas barreiras que o Yoki comentou. E
estar bem treinado para fazer um determinado desafio, uma determinada escolha, cara, eu nunca, eu posso afirmar isso, acho que nunca mesmo. Eu eu tirei um sonho de um aluno, entendeu? Todo aluno que vem aqui, até os que não conseguem às vezes encaixar um plano de treino, nós tentamos desenvolver uma estratégia para que ele ainda realize o desafio que estava proposto. Já aconteceu em algumas ocasiões que a gente repensou a meta e jogamos um pouco mais para frente. Mas assim, toda meta que chega pra gente aqui da assessoria, os alunos trazem pra GRAI, a gente abraça o sonho junto. E o que a gente cobra assim é o empenho, a dedicação, porque uma coisa é você fazer um desafio, completar um desafio e curtir o desafio, né? Sim. Aproveitar, principalmente no pós, do que você simplesmente entregar por um único número, não ter propósito nenhum e ainda correr vários riscos, né? Então assim, a gente abraça todos os desafios, a gente vai junto nos desafios, a gente cobra assim o que tem que ser cobrado, e isso é pro bem do aluno. E eu acho legal assim, todo atleta, igual o Yogi, eu já passei, outro já passou, às vezes tem um momento de loucura, né, Yogi? Às vezes a gente se faz algumas coisas, e às vezes a gente também não sabe o poder que a sua cabeça tem, entendeu? Pois é. Então, a gente consegue calcular o treinamento, condicionar o treinamento, mas a força individual de cada um, do pensamento de cada um, é uma coisa imensurável, cara. Às vezes, os alunos desempenham coisas que a ciência não consegue explicar, cara. Pois é. E, então, quando você fala de mente, de cabeça, é entender que nós somos capazes de fazer muita coisa, mesmo não acreditando. E eu falo, né, Gui, por exemplo, as pessoas que vão começar a correr, pode ter certeza absoluta, eu acho que a grande maioria das pessoas. Primeira coisa, a cabeça vai falar, puxa, não consigo. Ponto. Segundo, se você conseguir passar dessa fase, o teu corpo vai falar, você não consegue. Como? É canelite, é fascite, é joelho, o teu organismo muitas vezes vai gerar avisa. Dores em você, que às vezes são dores que nem existem, às vezes pode ser até dores psicológicas para fazer o teu... Isso a maratona, você sabe, acontece muito. De repente cria-se uma dor no seu corpo que você nem imagina que tem aquilo e que daqui a pouco passa do mesmo jeito que veio, foi embora, porque a tua cabeça tá tentando fazer você parar, né, Gui? Então, costumo dizer, não desiste nos primeiros obstáculos, na dor, né? não pense negativamente, insista um pouco. Lógico, quando a gente fala isso, em alguns momentos a gente tem que recuar, isso é normal. Sim. A gente não pode generalizar essa questão, mas ter esse conhecimento do corpo é fundamental para que também você consiga atingir as metas, né? Atingir os objetivos. Yogi, você falou que quem tirava você às vezes da cama, que você se inspirava e muitas vezes você não queria treinar, foi o Hugo, né? Foi. E você sabia que quando a gente começa a se movimentar, igual você falou, você procura fazer isso, sem se perceber às vezes, você acaba sendo referência, acaba sendo inspiração para outras pessoas. E quando a gente fala em referência e inspiração, não é performance, cara, é dedicação. Quando a gente entra numa prova, igual a São Silvestre agora, com mais de 50 mil concluintes, cara, quase 49.900 pessoas como nós, entendeu? É amador, que tá ali, que se inspira, que faz por prazer e tudo mais. E como que é isso? O Yogi, inspiração para outras pessoas. Eu me sinto até desconfortável às vezes, Gui. Eu recebi vários feedbacks assim, até de pessoas que eu nem conheço. Pessoas que às vezes me seguem no Instagram e me traz informações. Cara, eu vejo você treinando todo dia, 5 da manhã, no inverno, no verão, não importa o dia, não importa a hora, né? Tipo, e assim como o Hugo me inspirou, né? As pessoas falam, cara, por você saber que você ia estar lá às 5 da manhã, cara, eu levantei e fui, sabe? Há uns poucos dias atrás eu recebi um relato, cara, gigante, assim, de um cara que falou assim, eu vejo que você tá
você mudou de vida de verdade e que não é algo superficial, é algo que mudou você mesmo, de fato. E eu tô tomando essa decisão hoje, cara, de fazer isso. Tô mudando porque eu quero ser melhor pra minha casa, pra minha família. Então, Gui, quando você tem esse tipo de coisa, te ajuda também, te motiva, cara, a falar, poxa, acredito que eu tô num caminho legal, né? Um caminho certo. É isso aí. Cara, que legal. Tá vendo como o esporte é muito além do esporte, né? Então, assim, ele traz benefícios e extrair esses benefícios de vocês, nossos convidados aqui do podcast, vocês relatando isso, torna-se realidade, né? Porque quando o professor fala, alguém da área fala, parece clichê, né? Parece que não vai acontecer. E isso acontece de forma natural, né? Esses desafios, esse movimento, igual você falou, cara, eu queria ser um melhor pai, eu queria ser um melhor esposo, eu queria ser um melhor engenheiro, eu queria ter uma qualidade de vida melhor. E hoje você é um melhor pai, é um melhor engenheiro, é um melhor amigo e assim por diante. Em construção, né, Gui? A gente tem que melhorar todo dia, né? A gente sempre, não para. né, Essa conversa com a minha esposa, eu acho assim, a gente nunca tem que se contentar, né? É isso. Eu acho que a gente precisa ter uma ambição saudável. Exato. Também não adianta a gente querer ser algo que está muito longe da nossa realidade, mas as coisas vão se tornando realidade pouquinho em pouquinho, né, cara? Então, valorizar essas pequenas conquistas. E às vezes a gente vê tanta coisa, né? Principalmente em rede social, às vezes vê com as outras pessoas, que não é real, né, cara? O real muitas vezes não aparece, né, cara? Sim. E que coisa legal você receber um relato de uma pessoa que também quer ser melhor. E um recado aqui, né, Gui? Tipo, até pra galera que tá assistindo a gente. Pô, incentive seus amigos. Teu amigo postou uma foto tímida às vezes, ele não tem coragem de colocar uma legenda na foto, mas ele postou lá atrás do espelho, lá, curte a foto, deixa uma mensagem de carinho, fala, cara, legal, pô, bacana. Tem tanta gente, cara, que às vezes é tímido na internet, mas, pô, tomou essa coragem, igual eu tomei a coragem lá de, a primeira vez na academia, subir numa esteira e caminhar 5 por hora. Pô, um joia muitas vezes pode motivar a pessoa, pode colocar ela numa disciplina, pode colocar ela num caminho que... Curte, cara. Valorize seus amigos, sabe? O pessoal da sua assessoria, seja você da grade, seja você de qualquer assessoria, incentive seus amigos, cara, sabe? Às vezes os de perto são os que menos te apoiam, às vezes. Às vezes o apoio vem de pessoas longe que você nem conhece. Pô, mas seja esse amigo, seja essa pessoa que pode... Cara, eu tenho o maior prazer do mundo em curtir foto dos meus amigos. O pessoal da assessoria posta lá, marca. Cara, posto, comento. Às vezes um joinha, um coração, um foguetinho. Cara, é legal, cara. Sinal que, pô, tô vendo. Tá cheio de Sherlock Holmes na internet, Sim. né? O cara sabe tudo que você tá fazendo, mas nunca deu um joia numa postagem sua, né? Então, não seja esse cara, né? Acho que isso é um incentivo também pra quem tá... Principalmente para quem está começando, né, Gui? E precisa dessa motivação. E eu sempre falo aqui também internamente os professores, a gente precisa ter esse trabalho, principalmente quem está começando, está tendo dificuldade. Porque para quem está começando tudo é novo, ainda está se descobrindo. Falo, para aqueles que são já calejados, né, cara, já sabe como o bonde anda. Agora aqueles que estão começando, tá se descobrindo na corrida, tá conhecendo novas pessoas, conhecendo novos eventos, novas provas, se desafiando. E essas pessoas, uma hora elas vão ser calejadas e vão incentivar outras pessoas. Então isso que você falou, cara, é extremamente importante. Você apoiar as pessoas e você tá apoiando para uma coisa pro bem, né, cara? Pro bem-estar da pessoa, pra qualidade de vida dela. Porque assim, são poucos que têm essa decisão de mudança de vida, né, cara? Às vezes você se encontra numa encruzilhada e muitos querem lutar, né? E muitos se entregam. E é triste quando a gente vê essa entrega, né, cara? Por exemplo, você lutando ali numa cama, acamado. Cara, ali era um momento que você não tinha muito o que fazer, o que seu corpo fazer. E depois passou, opa, agora não, agora eu tenho que fazer. Então, assim, esse incentivo ajuda muito as pessoas, ajuda muito, inspira demais.
E essa inspiração vem de coisas simples, né, Yogi? Simples, muito simples. De novo, cara, parabéns, você se superou, sabe? Pô, a pessoa vai falar assim, cara, vou fazer de novo, foi legal. E ninguém tá falando aqui de ganhar prova, de baixar pace, bater RP, ser mais rápido. É simplesmente se movimentar, né? Exatamente. Yogi, essa galera toda aí, vamos pegar aí o que você passou, esse tema aí, principalmente quando a gente trabalha como a obesidade hoje, ela desenvolve o sedentarismo, estão andando junto e hoje é uma das doenças que mais matam no mundo hoje. Temos outras, mas o sedentarismo é uma doença que gera outras doenças, que desencadeia outras doenças, como a obesidade, depois vem hipertensão, pode gerar diabetes e N situações aí. O que você fala para essa pessoa hoje que está acima do peso, que não gosta de exercício? Que mensagem você deixa para ela? Ou essa pessoa que sofreu? Porque assim, um dos fatores talvez de você ter tido sofrido com o Covid foi um pouco também pelo talvez sim, né? Talvez não, mas pelo excesso de peso, pelo período da vida que você passou sedentário também, né? Se eu não tivesse, Gui, tomado a decisão lá em 2009, né? Em 2019, quando eu fui completar os 40, de ter baixado um pouquinho já o peso, se eu tivesse na condição de 130 e pouco, muito provavelmente eu não teria resistido. Como o meu organismo já estava mais forte, eu já estava começando a ganhar massa muscular, tinha um condicionamento respiratório melhor por ter estimulado as caminhadas, aquilo eu acho que foi o fator decisivo para minha vida, cara. Para eu viver ou não viver, entende? Aquilo mudou. Eu costumo dizer sempre para as pessoas vários obesos me procuram, né? Porque eu tenho foto no Instagram grande e as pessoas olham e falam, uau, né? Depois, se quiser, a gente pode até compartilhar aqui sem problema. Foto muito grande. E foto correndo, né? Tipo, correndo. As pessoas, cara, como, né? Aí eu conto um pouco disso. Então eu digo o seguinte, não espera chegar naquele momento onde a decisão não vai ser sua mais. Porque se você chegar nesse momento, seja por um infarto, seja por algum outro problema, que você cair num hospital, que você cair num lugar que a decisão não será sua mais. Aí você depende de alguém, ou depende da sorte. Não deixe pra sorte. Independente da sua idade, independente do seu peso, faz o seu melhor hoje com o que você tem. Eu não tenho um tênis de corrida. Veste um tênis e vai fazer uma caminhada. Levantar e sentar do sofá algumas vezes, pra quem não faz nada, de repente já fortalece perna. Sabe, coisas assim. Já é grande coisa, né? É isso, cara. Mas é a decisão de fazer algo por você mesmo, entende? Eu acho que esse é o ponto de virada. Está muito mais ligado à cabeça, né? Você mudar de chave, você procurar novos hábitos, ter novas escolhas do que... Assim, o físico é natural, é difícil no começo, mas vai melhorar. Melhora. Vai condicionar, entendeu? Se você persistir, né? E o pior de tudo, que eu comento também, Gui, você não percebe rápido isso. Você começou a fazer alguma coisa hoje. Amanhã, você tá com dor e não viu nada, nenhuma mudança. Passado uma semana, você tá dolorido e você não viu nada. Passa um mês e demora para você se ver. Para você enxergar que houve uma mudança. Não é um resultado imediato, não é uma construção. É isso. É o treino preparatório para a maratona. Você não vai chegar e falar assim, Gui, eu tenho uma maratona domingo que vem e hoje eu vou começar a treinar para uma maratona. Cara, não faz isso, você vai morrer. É a mesma coisa, não adianta você estar lá obeso, sedentário, não fazendo nada, você levantar e falar assim, amanhã eu vou correr os 5 km. Igual o cara lá do Flow Podcast falou assim, qualquer idiota corre uma prova de 5 km, né? E foi se aventurar e quase passou mal lá, né? Sim. Então não é isso, entende? Tipo, é a mudança, é o criar hábito, é o pouquinho a cada dia, isso que você falou. E daqui a pouco, a hora que você vê, cara, o negócio tá engrenando, você tá melhorando. E a hora que você percebe que, de fato, essa melhora veio, Gui, aí a energia cresce, cara. Aí vem algo assim de falar assim, poxa, que legal, tá valendo a pena.
Demora. Tudo muda, né? Demora. Aumenta a autoestima, Sim. aumenta seu bem-estar, igual você falou assim, aumenta a minha produtividade no trabalho. E quando isso... Aí parece que é um caminho sem fim, né? Quando Isso. você percebe isso, você vai querendo sempre mais, né? E você pode mais. Pode, é isso que é o legal, cara. E de novo, degrau por degrau, só que você vai quebrando barreiras que até então eram impossível pra você. Isso Né? aconteceu. Como é o caso que a gente falou aqui até agora, cara. Eu tenho feito coisas impossíveis que eu jamais imaginaria que seria possível, Num entende? curto espaço de tempo, vamos dizer assim, 4 anos da sua idade, quase 40, você pensou que era impossível. Exatamente. Entendeu? Hoje, 10% do tempo que você viveu, você Pois está é. vivendo coisas que você nunca viveu na vida antes. Eu até postei no final da São Silvestre agora. Cara, eu sofri demais nessa prova. Acho que tava muito calor, né? Por mais que a gente foi o primeiro pelotão que largou, mas no quilômetro 7 para 8, eu nunca tinha sentido isso. Começou a me dar uma tela azul, assim, sabe? Tipo, eu falei, opa, não tô bem. Até tava o Mike, tava o Rafa, tava o Zé, tava comigo, tinha algumas pessoas comigo. Eu falei, galera, acho que não vai dar. Falou, louco, Yogi, mas 7 para 8, pra quem já correu maratona, o que é 7? É de novo o escutar o corpo. O que a gente fez? A gente já não tava correndo, já tava no 6x1 ali, né? Desacelerei um pouquinho, peguei minha aguinha, me hidratei, refresquei a cabeça, voltou. Opa, peraí, vamos voltar no negócio aqui. E consegui completar a prova sem problema. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que, de novo, enxerga o que tá acontecendo com você. Não tenta dar uma de herói que você vai passar mal, você vai parar na ambulância. Yogi, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Vamos. Vamos tentar descobrir quem é o Yogi fora da corrida. Então, quem é o Yogi quando não tá correndo, quando não tá trabalhando, quando não tá com a família, o que você gosta de fazer? Gui, por propósito também, cara, eu vou até usar esse momento que você tá me perguntando pra te mostrar isso aqui. Opa, pra mostrar aqui, hein, galera. Show. Esse livro aqui, ó, ele chama O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Eu sou um cara, como eu posso dizer, Gui, a parte espiritual para mim é muito importante, tá? Eu sou cristão, Jesus para mim tem total prioridade na minha vida, independente de qualquer coisa. E nessa fase, esse pastor chamado Luciano Subirá, que para os cristãos evangélicos ele é um pastor muito conhecido, ele passou por algo assim muito complicado também nessa questão de obesidade. E Deus deu um puxão de orelha nele e ele escreveu esse livro e mudou de vida também. Foi um cara que tem mudado de vida. E esse livro me ajudou muito, porque são coisas que a gente muitas vezes prioriza, e até a frase que eu te usei no início com você, né? Tipo, você morreria pelo seu filho? Acredito que sim, mas você viveria por ele? O que é viver por ele? É estar bem, é o Dudu te chamar, você falar, papai, vamos jogar bola? Você agora levanta do sofá, vamos jogar bola. Papai, vamos correr? Vamos correr! É viver por ele, é estar disposto a viver pela sua família, Gui. Pô, cara, espero que nunca aconteça, mas sei lá, chegar alguém lá mexendo com a tua família. Cara, hoje eu tenho disposição pra, sabe, você cresce, você tem força. Antigamente eu era, sabe, coisas desse tipo. Que parece besta, mas você fala, você tem uma maturidade diferente, né, quando isso acontece. Então eu gostaria de te presentear com esse livro. Opa! Aí sim. É um livro bem bacana. Não, Galerinha, entenda, ó. não é um livro religioso, apesar de falar de Jesus muitas vezes. Mas é algo que mexeu comigo e que traz, Obrigado. além da sabedoria do corpo, né, coisas que né, muita gente usa o caminho da fé para isso. Sim. Esse pode ser que foi um caminho da fé para mim. Para você. De me ajudar muito nessa questão também, de organizar a parte espiritual porque, né, nós como um ser tricotômicos, né, que somos corpo, alma e espírito, isso precisa estar em harmonia, né? E estando isso em harmonia, tudo funciona bem. Isso é muito importante, né? Um não vive sem o outro, né? Exatamente. Então, assim, esses 3 aspectos precisam estar em equilíbrio, em harmonia, para que você se sinta bem. Eu também sou cristão, acredito muito e vou fazer boa leitura, Yogi. Faça. Então, quem é o Yogi fora das corridas é o cara que quer ser, tenta ser pelo menos, amigo, e amigo de verdade. Alguém que pode ser
um discipulador de gente que queira ser discipulado. Procuro ser eu mesmo sempre em todos os lugares que eu esteja. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na GRAI, seja... não importa. Pessoas... a gente percebe que existe muita gente que cria rótulos e máscaras, né? E eu acho que isso não é legal. Então eu procuro ser eu mesmo, independente do lugar que eu esteja. Do lugar que você esteja. Cara, que legal. Que legal. Muito legal essa fala sua. É surpreendente mesmo, Yogi, a gente bater esse papo e ter essa visão, cara. Muito legal pra você compartilhar isso com a gente. E então, assim, o Yogi fora da corrida, do âmbito familiar e do trabalho, pode-se dizer que é um cara, vamos dizer assim, amigo, pau pra toda obra, um cara indiferente, ou seja, em qualquer lugar que você esteja é a mesma pessoa. E o que você gosta de fazer quando você tá com a sua família? Cara, a gente é da resenha, sabe? Eu falo, Gui, e isso também por um ensinamento, né? Deus é maravilhoso. A mesa cura, sabe? O que é a mesa? A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é o lugar onde você serve comida. Na mesa você não tem fome. Na mesa você não tem sede. Por quê? Você está saciado daquilo que está servido na mesa. A mesa serve pra gente bater papo. A mesa serve pra gente tomar decisões. A mesa serve para muitas coisas. Então, a minha casa, Gui, de verdade, ela é aberta para os meus amigos. A minha mesa sempre tem gente. Então, a minha família, né? Nós temos isso por propósito. A nossa casa é uma casa aberta para muita gente, que recebe muita gente. Então eu falo para você que a gente sempre está à mesa, nessa resenha, conversando com gente, fazendo coisas. E é o que a gente gosta de fazer. Legal, show, que bacana. Cara, e qual o esporte predileto além da corrida? Eu gosto muito da bike, Gui. Da bike? Eu nunca andei de speed, até uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Curiosidade de saber. Por pouco tempo, né, que eu estou no esporte, eu nunca tive nem a oportunidade nem de andar de speed, eu não sei que sensação é. Mas a mountain bike eu tenho uma bike, gosto muito de andar. Até por conta das rotinas pesadas de treino, eu acabo não me dedicando tanto, né, pra bike. Mas é algo que eu gosto muito, da mountain bike. Assim como as maratonas, eu gosto das, tipo, 100 km de mountain bike. Eu gosto de fazer isso, me desafiar, gosta de se entendeu? aventurar nos endurance, no tempo e disposição. Gosto. E qual a sua próxima aventura aí? Tem a prova agora, não sei se sai antes ou depois desse episódio, mas tem o 21 agora de Americana. Mas a prova-alvo desse ano é a New Balance 42K em Porto Alegre, que nós vamos com a equipe, né? Então, e eu preciso, como eu comentei, eu preciso ter as provas-alvo para me disciplinar, para me motivar, para me incentivar. Você pode olhar aí, meu Training Peaks está verde essa semana e quero permanecer assim daqui até a maratona. Quero me dedicando, já mudei de novo, né? Todo final do ano a gente se permite, ninguém é elite aqui, a gente se permite abusar um pouquinho mais, então você acaba, né, ficando num momento mais confortável ali com a família, com os amigos. Então volto agora para uma disciplina alimentar, volto a praticar os treinos de forma mais rigorosa. Então é um pouco isso aí que eu tô vivendo agora. Legal, essas são as metas do ano. Uhum. Se a gente pensar a longo prazo, você falar assim... eu ia perguntar assim, não sei se é tão forte essa palavra, mas... o que você sonha em fazer no esporte, na corrida? Tipo, eu sonho ir com a minha família para tal lugar, correr em tal lugar, ou eu sonho em, sei lá, que é Americana, fazer 100 km. Eu tenho algumas coisas aqui. O que você pensa, assim, a longo prazo? Uhum. Pra gente ver, a gente ter ideia dessa A longo e não sei se tão longo prazo, eu gostaria muito de correr uma Major, para viver essa experiência, essa sensação. Ou Chicago, que é onde fica a sede da empresa que eu trabalho, que seria uma boa oportunidade de conhecer a corrida. Conheço Chicago, mas queria conhecer a corrida. Ou Tóquio, né, pela descendência japonesa da família, talvez correr ou Chicago ou Tóquio. Então, uma Major seria para mim um grande sonho aí conhecer. Mas como desafio mesmo, Gui, eu
eu desenhei um business case agora, recente, para uma empresa de esteira, que eu gosto muito. Você me contou. Eu não tive ainda uma devolutiva, eles estão em Análise. em avaliação. Eu me propus a fazer 100 km na esteira, né? Então, esse é um desafio. E de corrida de rua mesmo, eu gostaria, não sei se o ano que vem, que é a prova 100, mas eu penso numa Conrads aí. Uma Conrads. Isso também é um objetivo do coach aqui. Esse ano nós participamos da 100ª edição da maratona e uma 100ª edição da Conrads seria incrível. Só para abrir um parênteses aqui, a Conrads é a maior ultramaratona do mundo. Não é a maior distância, tá? Mas é a maior em números de participantes, tá? E ela acontece na África do Sul. E tem várias coisas legais da prova, como as cores das medalhas, o tamanho da medalha. Um ano é de o limite de 12 horas. O limite de 12 horas para completar. 12.0001 não ganha medalha, não ganha toalhinha, não ganha nada, o portão se fecha. Além disso, um lado de um ponto ao outro no ano seguinte é o inverso. Então, toda a comunidade africana, todas as instituições que se envolvem no evento. Então, é uma prova mística aí, e bem bacana. Poxa, coach, se você falar que vai, as coisas vão facilitar, hein, cara, porque... Ô, Yogi, eu tô me complicando aqui nos podcasts, sabe por quê? Cada podcast eu recebo um convite. Eu entendo. No anterior, eu tive um aluno que só ia voltar a correr outra Major, ele tinha feito 3, né? Que se eu corresse uma com ele... Puxa vida. Aí eu falei, nossa, complicou. E aí foi se complicando. Outro Ironman, eu falei, nossa, vai precisar de o coach subdividir. Cara, mas... Conrads é um sonho real meu. Eu sempre falei isso pra minha esposa. Inclusive pro próximo ano, 2027, Conrads está na mesa. Então, assim... Vai depender de vários fatores, claro. Mas entre eles conseguir a inscrição. Sim, sim. Então, assim, como vai ser uma prova centenária, vai ser bem difícil. Mas ela é uma das opções. Se não conseguir Conrads, a gente vai pensar numa Major. Se não conseguir uma Major, a gente vai pensar num Ironman na Europa. Ótimo. Mas eu venho planejando para que isso aconteça. Legal. Aí a gente já quebra várias barreiras e ganha alvarás, né, coach? Porque daí o coach vai junto e tal, a esposa começa a ser mais maleável nessa parte, né? Cara, mas a corrida é muito legal, né, cara? Porque quebra as fronteiras, né, cara? Eu com 36 anos hoje, para 37, eu antes de ser professor, antes de ter a GRAI, eu nunca imaginava conhecer tanto lugar que eu conheci correndo. Então hoje eu sou muito grato pela profissão que eu tenho, sou muito grato pelos alunos que eu tenho, pela equipe que eu tenho, que me proporcionou muitas coisas na vida, que na situação que eu estava, não reclamando, mas eu não era realidade para mim. E hoje, a gente conversar pensando numa Conrads, hoje é possível, cara. Hoje é possível. E assim, eu fico muito feliz com isso, cara, de ter essas oportunidades. Yogi, é isso, cara. Alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de colocar aqui na mesa, compartilhar com a gente? Eu gostaria sempre, e vou fazer isso minha vida toda, incentivar pessoas, né? Eu vejo muita gente, principalmente na assessoria, que tá ali no 21, que é uma zona segura, que já corre uma prova legal. Claro, todo 21 não é fácil, né, Gui? Sim. Todo 21 é difícil, né? Pode acontecer de quebrar numa 21, sem problema, mas tem uma galera, e eu vou desafiar essa galera, vai pra maratona, cara. Apesar de não ser a minha distância favorita, mas eu amo a maratona, cara. A maratona te desafia, te disciplina, te coloca, sabe, coisas. E posso afirmar, pessoal, olha, a hora que você passar no pórtico, é uma adrenalina, é uma emoção, é uma sensação assim, olha, eu senti isso de verdade quando meu filho nasceu. O sentimento, a sensação de dever cumprido, de coisa legal, de coisa boa, sabe? Tipo, vem algo assim inimaginável a hora que você passa ali no
no portão do 42. É difícil até de falar, né, cara? É. Porque como a gente se sente quando a gente completa isso, eu me vejo isso nas provas. Pra mim, lógico, ó, quando o desafio é maior, talvez o sentimento seja talvez um pouco maior. Mas às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né, cara? Pois é. E todo esse sentimento. E ó, então é isso, cara. Muito obrigado por esse bate-papo, cara. Que legal. Que legal. Fico muito feliz, muito agradecido por ter você aqui com a gente. Aceitar esse convite. Cara, sensacional. Valeu demais mesmo. Valeu demais. Cara, e grato por você compartilhar, colocar aqui na mesa a sua história. Colocar quem te inspirou. O seu propósito de vida, cara, de inspirar outras pessoas, esse projeto de vida, cara, é lindo demais, cara. Continue sendo essa pessoa, tá de parabéns mesmo. A gente fica muito feliz de ter um aluno com esse propósito na equipe, porque assim, isso vai além da corrida, cara. Isso não é receber planilha e só treinar. Sim. Entendeu? E isso vai além. Nos episódios anteriores do podcast, a gente falou sobre isso. Sobre o efeito da corrida, o estar com pessoas, incentivar pessoas, o pertencer a um grupo, a pertencer a um clube, todo esse benefício que traz. Exatamente. E gostaria, Gui, principalmente de agradecer você pelo convite. É uma honra, um prazer de verdade estar aqui compartilhando a minha história, né? Eu acho que isso fica pra eternidade. Sim. Né? Isso aí. E fica registrado para motivar outras YouTube, pessoas. Isso aí, espero que um dia lá na frente os meus netos, os meus bisnetos, a hora que eu não estiver aqui mais, mas que eu ainda possa, mesmo num futuro bem distante, continuar incentivando e motivando gente que escute esse podcast. Cara, isso se chama legado. É isso. E o legado a gente não adquire, a gente constrói. É isso. Cara, e construir legado é um pouquinho cada dia. Então, parabéns pela construção, cara. Por esse tijolinho colocado em cima do alicerce, cada dia um pouquinho mais. Galera, ficamos por aqui. Esse é mais um GraiCast, episódio número 14. Hoje com a companhia aqui do Yogi, que compartilhou aqui com a gente, com os nossos amigos, a sua jornada. E se você que assistiu, curtiu, compartilhem com seus amigos. Levem essa história super bacana além, galera. Não deixa de ficar restrito ali para você. Curte aqui a nossa página, segue o nosso canal no YouTube. Assina, clica ali no sininho também para quando eu tiver novos episódios você ser notificado. E Yogi, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, Gui. Coach aqui, apresentador do GraiCast, um podcast feito com histórias reais de atletas da vida real, feito de atleta para atleta. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.